Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais um episódio do podcast Bolsa Fácil. E hoje o assunto que eu separei para a gente conversar, eu quero trazer para você um resumo para que você possa entender como que é a estratégia Buy and Hold de investimento em ações no longo prazo. Então, vem comigo para você aprender. A primeira coisa que vale a pena a gente destacar é que o Buy and Hold é um método bastante fácil, bastante prático. Ele é bastante difundido pelos grandes investidores da Bolsa, grandes lendas aí do mercado, como a gente pode citar Warren Buffett e aqui no Brasil o Barsi. Esse método ele visa você esperar para comprar boas ações quando essas ações estiverem baratas. O que é importante você fazer? É importante você ter sempre um filtro de valuation. Eu, particularmente, faço esse filtro de boas ações aqui no Brasil e boas ações nos Estados Unidos toda segunda-feira. Eu atualizo porque as companhias elas soltam balanços de tempos em tempos e aí a gente vai atualizando o valuation da companhia, sempre tendo como referência o preço atual do papel em relação aos seus principais indicadores, como, por exemplo, quanto que ela está pagando de dividendos, se o preço da ação ele está em linha, ele está nivelado com o que seria o preço justo a se pagar pela companhia, se ela apresenta um baixo endividamento, se ela apresenta um histórico lucrativo, se é uma companhia consistente, com um bom histórico, perene, lucrativa, com bons horizontes de investimento. Então, é importante que você faça de tempos em tempos esse filtro de ações para que você mantenha no seu radar, que você fique de olho sempre nas melhores ações da Bolsa. E à medida que você vai tendo dinheiro para investir, para você fazer esses aportes na sua conta de investimento, como você já tem no radar essas boas companhias, você pode ficar de olho para quando elas estiverem baratas, quando elas estiverem grandes, apresentarem boas oportunidades. Até o Buffett gosta muito de destacar a questão da margem de segurança, que é quando ele identifica uma boa ação e que o preço desse papel está sendo negociado abaixo do que seria o valor intrínseco, abaixo do que seria o valor justo dessa companhia. Eu gosto de olhar muito sobre o VPA, sobre o valor patrimonial da ação, onde a gente vai pegar o patrimônio líquido da companhia, dividir pelo número de ações listadas na Bolsa, para que a gente tenha uma ideia do que seria o valor justo. E aí, a gente compara esse VPA com o preço, com a cotação atual do papel, e eu não gosto de pagar um preço que seja acima do dobro do que seria esse valor intrínseco, esse valor justo. Uma vez que você fizer isso, até o Barsi costuma, se você acompanha a galera do AGF, de Ações Garantem o Futuro, se você já leu o livro do Barsi, se você já viu alguma palestra, algum vídeo dele, ele costuma falar que quando a bolsa derrete, geralmente essas ações dessas boas empresas ficam baratas, e ele dá o exemplo do jacaré com a boca aberta, que está esperando ali só para abocanhar o mercado, só para abocanhar a presa, para pegar, para aproveitar essas boas pichinchas, essas boas oportunidades. Como o próprio nome já diz do Buy and Hold, a ideia é você comprar essas ações de boas empresas quando elas estiverem baratas e segurar por vários anos, ou, se a companhia tiver um bom desempenho, você pode segurar até por várias décadas. Novamente, exemplos aí do Barsi e do Bazin, eles têm papéis desde a década de 60, de 70, de 80, alguma coisa nesse sentido, de companhias lucrativas que o papel vai se valorizando e vai pagando dividendos aí ao longo do tempo. Outro contexto dessa estratégia do Buy and Hold é você fazer uma diversificação ampla da sua carteira. Você pode pensar de ter de 50 a 100 ações em carteira, alocando de 1 a 2% em cada companhia. Como que funciona essa dinâmica? É muito importante que você acerte as melhores horas de entrada. Novamente, você fazer um valuation adequado para você ficar de olho nessas boas empresas e esperar para comprá-las quando elas estiverem baratas. E aí você coloca só um pouco, de 2 a 1% em cada companhia, porque ao longo de vários anos, o que você vai conseguir fazer? No Buy and Hold é mais importante você acertar a entrada e você, se de repente for possível, você ficar com essa ação para sempre, até o final da vida. Porque algumas ações dessa carteira, elas são as 10 baggers, até que o Peter Lynch ele gosta de falar, ele gosta de comentar esse assunto.
são ações que vão se multiplicar ao longo do ano por mais de 10 vezes. Se você pegar e analisar o histórico de algumas ações, por exemplo, Apple, Facebook, Amazon, o investidor pode falar, né? Ah, e se há 20 anos atrás eu tivesse comprado Apple a 10, 20 dólares, hoje com o preço que está, eu estaria bilionário. Pois é o que esses grandes investidores que realmente fizeram grandes fortunas na bolsa, eles fizeram. Eles ficaram de olho nessas boas ações, compraram a preços baratos e não venderam mais. Vamos imaginar que você tivesse comprado uma ação da Apple a 20 dólares. Quando ela tivesse chegado a 40 dólares, você teria saído porque você teria dobrado seu investimento, você teria um ganho de 100%. Só que alguns anos depois o papel pode ter chegado a 200 dólares, 400 dólares, onde você teria uma multiplicação de 10 vezes, 20 vezes, até mais do que isso. Então a ideia é você ficar de olho nessas boas empresas, você encarteirar quando estiverem baratas e segurar, porque a gente não sabe até onde essas boas companhias elas vão poder subir. O céu é o limite. E a bolsa, o investidor ele tem um comportamento muito emocional e pouco racional. Tem companhias que quando a gente vai fazer o valuation, você já vê ali que o preço está muito esticado, muito longe do que seria o valor justo do mercado. Alguns outros indicadores não batem, não fazem sentido. E mesmo assim, o papel continua subindo como um foguete. Portanto, se você fica de olho nessas ações para você entrar na hora certa e você segura, você surfa essa onda de alta, essa irracionalidade do mercado, essas ações elas podem se multiplicar centenas de vezes e um pequeno investimento no começo pode lá na frente, depois de alguns anos, lhe trazer um grande dinheiro. Outra coisa importante, quando você fica bem posicionado num papel, você tende a ganhar dividendos maiores ao longo do ano, porque a companhia, se é uma boa companhia, ela tende a crescer ao longo da história, melhorar a sua lucratividade, melhorar o seu faturamento, e conforme a companhia ela vai faturando mais, lucrando mais e compartilhando dividendos, se você está bem posicionado lá embaixo no preço médio da ação, quando você receber o dividendo, o percentual de dividendo em relação à sua posição vai ser muito alto, e aí você vai conseguir uma renda passiva bastante interessante, geralmente muito acima da média do mercado, e muito acima do que os produtos de renda fixa oferecem. Outra coisa importante, tá? Quando você vai montando essa carteira de buy and hold, você pode entrar numa boa ação em determinado momento e depois de um tempo essa companhia não ir bem das pernas, pode começar a ficar ruim e até algumas ações da sua carteira elas vão falir. Porém, como a sua entrada ela já foi bem apurada, bem afinada, você de olho aí nesses números, pode ser que algumas companhias da sua carteira não tenham um desempenho estratosférico ao longo dos anos, mas elas podem ter um desempenho razoável, você pode ter uma valorização razoável desse papel e você ganhar com dividendos. Eventualmente, uma empresa ou outra ela vai falir, você vai perder dinheiro, por isso que é importante você alocar de 1 a 2% em cada papel, porque o que vai acontecer? Vamos imaginar que você tenha 100 ações em carteira, 1% em cada papel. Dessas 100 ações, 10% das companhias, depois de 20, 30 anos, essas companhias faliram. Como você tinha 1% alocado em cada papel, a sua perda foi de 10%. Só que, dessas 100 ações que você tinha, pode ser que 10 ou 20 ações multipliquem por 10 vezes, 20 vezes. Então, essas ações que você acertar como um verdadeiro foguete na bolsa, elas vão compensar centenas de vezes a mais o pequeno prejuízo que você teve em algumas ações que, apesar de você ter entrado na hora certa e apesar de naquele momento serem boas ações, elas vieram a falir. Por isso que a estratégia do buy and hold, ela indica para você a hora que você deve entrar, mas é uma estratégia que você deve comprar e segurar, que você não deve sair. Porque você não consegue saber, naquele momento, você está entrando hoje, você não consegue saber daqui a 10, 20 anos, qual empresa que vai multiplicar por 10, 20 vezes e qual empresa que vai falir. Então, de repente, se você entra e sai, se você faz essa especulação, você pode surfar algumas valorizações de ações, mas você pode deixar muito dinheiro na mesa. Acontece aquele caso, né? Se eu tivesse comprado Apple lá na década de 90, lá no começo dos anos 2000, eu estaria bilionário agora. Então, por que você não comprou e segurou para que você tivesse essa rentabilidade acima da média? Importante você estar atento a esses detalhes.
Outra coisa muito importante do Buy and Hold é você reinvestir os dividendos. Quando você monta uma carteira ampla de ações, muito provavelmente todos os meses vai pingar dividendo na sua conta de uma companhia ou de outra, e você deve reinvestir esses dividendos. Você não precisa necessariamente, vamos supor, você ganhou dividendos da Vale, você não precisa necessariamente reinvestir os dividendos da Vale na própria Vale. Você pode escolher outras ações, é importante você reinvestir o lucro para que você aumente a bola de neve, porque a ideia do Buy and Hold é você ter uma carteira ampla, onde você ganha com a valorização dos papéis e também com os dividendos. Você vai reinvestindo, você vai aumentando a bola de neve para que você possa aumentar o seu patrimônio. Outra coisa importante, é fundamental que você passe o mês. Você tem um controle financeiro para que você não se endivide muito, que você tenha um custo de vida compatível com o seu salário e que você consiga economizar um pouco, pelo menos 10% todos os meses, e você faça aportes na Bolsa de Valores e cada vez que você aportar, você vai reinvestindo. É importante você ter esse timing diferente, você não precisa comprar, vamos supor que o Ibovespa esteja a 115 mil pontos. Você não precisa comprar todas as ações com o Ibovespa a 115 mil pontos. Você pode comprar uma ação com o Ibovespa a 115 mil pontos. Se caso ele cair ali para 110, você compra uma outra ação. É importante você diversificar o seu portfólio em ações diferentes e também num timing diferente, porque existe uma correlação. Se a bolsa estiver caindo, provavelmente todas as ações elas vão cair ao mesmo tempo e vice-versa. Portanto, é importante que você tenha caixa, você pode deixar o seu caixa descansando e rendendo no Tesouro Selic, que ele tem uma dinâmica parecida com a poupança. Quando você quiser sacar, você consegue. E aí você faz esse timing, você faz esse manejo de não comprar tudo de bolsa ao mesmo tempo, você vai diversificando. E para terminar esse podcast, se caso você entrar numa companhia e ela continuar com bons números, com bom valuation, você pode ir reinvestindo nessa companhia ao longo do tempo. Agora, se você entrar numa companhia e depois de um tempo ela ficar ruim, começar com alto endividamento, com baixa níveis de lucro, margem líquida, etc., você pode colocar essa ação em quarentena. Você não investe mais nela, mas você também não encerra a operação. Porque essa companhia, uma vez que você entrou, você fez o filtro, você fez a análise ali apurada, ela era uma boa empresa, ela pode estar passando por um momento de turbulência, mas ela tem condições de se recuperar. Então, o que você faz quando uma ação está em quarentena? Você para de investir nela e observa, porque pode ser que a empresa ficou com valuation ruim, você encerra a posição. Depois de alguns anos ela se recupera e explode. Valoriza aí 10, 20 vezes e você ficou de fora porque naquele momento que a companhia teve uma dor de barriga, uma turbulência, você saiu da posição e você perdeu de surfar o grande movimento de alta que se desenhou ali no futuro. Então, tenha em mente também essa ideia de quarentena, a companhia ficou ruim, você para de investir e segue observando porque ela pode se recuperar, tá certo?